Queridos irmãos e amigos, este é o horário tradicional da prece no Lar Fabiano de Cristo. Nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 58 do livro O Espírito da Verdade, onde Caibar Chutel, Espírito, através dos canais mediúnicos de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nos traz a exortação para sermos voluntários. E sua exortação está baseada no capítulo 20, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da missão dos espíritas, onde lemos: Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que pusestes a vossa fé em sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Não mais tremais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os Espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessantemente os chama à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos devassos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei. Mas que importa? É preciso regar com vossos suores os terrenos em que deveis semear, pois eles não frutificarão e não produzirão, senão sob os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade quando olhais os mundos distanciados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro que invade mais espaço a cada dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas irão soltar-se, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que se armarão em vosso caminho? Só os lobos serão presos nessas armadilhas para lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os imoladores carniceiros. Ide, grandes homens perante Deus que, mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido vós próprios obtê-los. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, adiante, falange imponente por vossa fé. E os numerosos batalhões de incrédulos irão desvanecer-se diante de vós,
como as névoas da manhã sob os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transporta montanhas, vos disse Jesus. Mas mais pesados que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para levar essa montanha de iniquidade, para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer senão em forma de lenda, como vós mesmos não conheceis senão muito imperfeitamente o período dos tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que vão querer prová-la e aos simples e pequenos que a aceitarão, pois é principalmente entre os mártires do trabalho que, nesta expiação terrena, encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graças e louvores a Deus a santa consolação que lhes oferecerdes. Inclinando-se, irão agradecer seu quinhão nas misérias terrestres. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide e agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saibai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. E aí nos surge a pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? E o mensageiro do Cristo nos responde: ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Este é o recado de Erasto, que se identificou como o guardião do médium em Paris, 1863. E agora, meus irmãos, um século depois, vem o espírito do nosso saudoso Caibá Chotel, de tanto trabalho prestado à causa espírita no Brasil, e ele nos diz: seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar.
colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meus amigos, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. Ouvistes a frase: a sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos de renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da aérea do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é a alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, meus amigos, roguemos a Deus, a fonte suprema de todo poder, de toda sabedoria, de toda misericórdia, de toda providência e de todo o amor, que nos fortaleça, que nos impulsione no caminho do Evangelho, para que superemos as dificuldades de hoje, quando constatamos que todas essas coisas, ditas há mais de um século, e há um século, e nos dias atuais, são sempre atuais e cada vez mais evidentes para todos nós. Então que Jesus nos abençoe e que estejamos sempre unidos pela fé no Cristo, seguindo os seus passos todos os dias da nossa vida. Que assim seja.